Muito bom dia, estamos no ar, hein? Ao vivo pela Astral TV. Vai chegando, avisa todo mundo que o nosso programa começou. Como eu disse, gente, preparamos tudo aqui para que você tenha uma excelente quarta-feira conosco. E a gente já vai começar ficando bem informados. Hora de chamarmos o jornalista Ed Mello para a gente saber tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Bom dia, Ed. Olá, Edu. Ótimo dia a você, a todos que acompanham a Astral TV por São Paulo, capital, interior e através das principais plataformas digitais. A partir de agora, eu trago para você as principais notícias do dia e da semana. Você bem informado no nosso Giro de Notícias dentro do programa Bom Astral com Edu Escarfon. E estas são as nossas principais manchetes. O aumento do ICMS sobre compras internacionais está valendo desde ontem, terça-feira. O que é o Dia da Libertação, prometido por Donald Trump, que pode mudar a economia global? Declaração pré-preenchida já está à disposição, com previsão de 57% de adesão. Ganhador não resgata prêmio da Mega Sena da Virada e perde mais de R$1.400.000. Governo autoriza reajuste de até 5,06% no preço de medicamentos. Haddad diz que COP30 deve ser um símbolo de esperança e de ação e defende financiamento. Governo vai notificar celulares roubados e exigirá entrega na delegacia. Oposição se reúne com Hugo Mota para discutir anistia e condenados do 8 de janeiro. E ainda, Comissão do Senado aprova autorização para governo reagir a tarifaços como os de Donald Trump. E mais, placar esportivo, previsão do tempo e agenda cultural. Tudo isso a partir de agora, dentro do programa Bom Astral com Edu Escarfon. Este é o nosso Giro de Notícias. Mais uma vez, um ótimo dia a você, seja muito bem-vindo à Astral TV, você conectado conosco e, é claro, acompanhando também através do canal 33.3 aqui em São Paulo, capital e regiões metropolitanas. Você em Campinas e região, interior paulista, o nosso muito obrigado pelo carinho e pela audiência através do canal 47.1. Muito obrigado pelo carinho, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. A partir de agora, eu trago para você as principais notícias do dia. Desde ontem, terça-feira, dia 1º de abril, 10 estados do país passam a cobrar a nova alíquota do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A cobrança terá um aumento de 17% para 20%. A decisão, por ampla maioria, foi tomada no ano passado durante a reunião ordinária do CONCEFAZ, o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal. Falamos sobre o Dia da Libertação. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que esta quarta-feira, dia 2 de abril, será o Dia da Libertação. Claro, uma data marcada pelo início de uma nova rodada de taxações sobre produtos importados. A medida prevê tarifas de 25% sobre uma ampla gama de mercadorias estrangeiras, incluindo o aço, o alumínio, automóveis e petróleo, como parte da estratégia Trump para fortalecer a indústria americana e reduzir o déficit comercial do país. Embora os detalhes exatos das tarifas ainda sejam imprecisos, o plano de taxação tem sido um dos pilares da política econômica do republicano, que defende a necessidade de proteger os Estados Unidos contra os que considera práticas comerciais desleais de outras nações. Portanto, fique atento
dia da libertação, segundo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com taxações que chegam a 25%. Seguimos falando agora sobre o imposto de renda em 2025. A Receita Federal liberou desde ontem, terça-feira, a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda da Pessoa Física 2025. Nesta modalidade, a declaração já começa com várias informações úteis que facilitam o preenchimento, sem necessidade, inclusive, de digitar. Além disso, dá prioridade no recebimento da restituição. Também iniciou na última terça-feira a implantação do site e aplicativo MIR, Meu Imposto de Renda, que permite tanto o preenchimento como a entrega da declaração de forma online, em computadores, tablets e telefone celular. O período de entrega da declaração começou no último dia 17 de março. Fique atento, entregue a sua declaração e evite contratempos com a Receita Federal. Giro de notícias comigo, Ed Melo. Seja muito bem-vindo dentro do programa Bom Astral com Edu Scarfon, que daqui a pouquinho vai trazer para você convidados para lá de especiais. Um dia ensolarado na capital paulista, muito agradável, você na sua casa, na sua residência, você no seu trabalho, também através do site astraltv.com.br, você em home office. Seja muito bem-vindo. Eu, Ed Melo, com o Giro de Notícias, meio de semana, deixando você ainda muito bem mais informado. Falamos sobre uma história muito interessante, sobre o ganhador que perdeu o prêmio. Acredita nisso? Que história! Parece que um dos sortudos da Mega Sena da Virada de 2024, um dos 58 participantes de um bolão de Osasco, deixou de resgatar o prêmio e perdeu. Preste atenção, R$ 1.418.495,90. É isso mesmo, ganhou na Mega Sena no fim do ano e perdeu mais de R$ 1 milhão. O prazo terminou na última segunda-feira agora, 2 dias atrás, no dia 31 de março. E segundo a Caixa, o dinheiro agora vai para o FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil. Das 8 apostas que dividiram o superprêmio de 635 milhões, 5 eram bolões, incluindo Brasília, Curitiba, Pinhais no Paraná e o tal prêmio de Osasco, que não foi retirado, claro, ficou ali à disposição da Caixa Econômica Federal e será direcionado ao FIES. Pois é, uns com tanto e outros com tão pouco. Vai entender, não é isso? Da próxima vez, quando você ganhar na Mega Sena, vá no outro dia, vá dias após, mas vá retirar um prêmio que, obviamente, pode mudar a sua vida. Giro de notícias comigo, Ed Melo. Ótima manhã para você. Muito obrigado pelo carinho. Você que está nos revendo na reprise aqui do programa Bom Astral com Edu Scarfon, à tarde às 18 horas, à noite às 22 horas. O nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Fique à vontade para assistir, para compartilhar, fazer seus comentários e, é claro, acompanhar o programa Bom Astral com Edu Scarfon. Vamos falar agora sobre o aumento dos medicamentos. Olha só. O governo federal autorizou o reajuste máximo de 5,06% no preço de medicamentos a partir do último dia 31 de março, conforme resolução publicada no Diário Oficial da União. A decisão é da Câmara de Regulamentação do Mercado de Medicamentos, o CEMED, órgão interministerial responsável pela regulação do segmento. O índice de aumento corresponde à inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, em 12 meses encerrados em fevereiro. O reajuste seguirá 3 faixas, fique atento, conforme a classe terapêutica dos medicamentos. O remédio de nível 1 poderá ter um aumento máximo de 5,6%. O de nível 2 seguirá o índice de 3,83%. E o nível 3 de 2,60%. Fique atento com o reajuste. O ajuste de preços de remédios é anual. Em 2024, o teto do reajuste dos valores foi de 4,5%. Aumentou um pouquinho mais
e eu espero que os nossos governantes possam tomar as devidas providências para que caiba no bolso o medicamento e, claro, produtos que são fundamentais para o dia a dia e para a saúde dos brasileiros. Vamos falar sobre COP30, você está sabendo, né? Em Belém do Pará, em novembro, teremos COP30 e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou ontem, terça-feira, que a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, que será realizada em novembro deste ano, em Belém do Pará, deve ser símbolo de esperança e ação, e não de paralisia e fragmentação. Em agenda na França, o responsável pela economia defendeu financiamento de países ricos, com pelo menos 1,3 trilhão de reais. É isso que pede Fernando Haddad para as nações com floresta. Isso inclui o Brasil com a nossa querida floresta amazônica. A nossa expectativa é que, caso esse valor venha para os cofres do governo brasileiro, que ele possa ser investido de maneira correta e alcançar a população brasileira. Seguimos, Giro de Notícias, comigo Edmelo, seja sempre muito bem-vindo, meu muito obrigado, você que nos acompanha aqui dentro do programa Bom Astral com o querido Edu Escarfon. Olha só, você que tem os seus celulares, chegou uma notícia importante. O governo federal está prestes a lançar uma nova fase para o programa Celular Seguro, ampliando as medidas para impedir o roubo e a revenda de aparelhos furtados. Entre as novidades está o envio de notificações para celulares que forem habilitados com novas linhas telefônicas, após serem roubados ou furtados. As mensagens alertarão os portadores desses dispositivos sobre a necessidade de entrega imediata do aparelho à delegacia civil mais próxima. Ou seja, quando você habilitar um celular, obviamente você vai receber a notificação caso ele tenha queixa de furto ou de roubo. Então fique atento. E a necessidade de entrega imediata do aparelho à delegacia civil mais próximo. Caso não façam, poderão ser investigados por crimes como furto, roubo, receptação e associação criminosa. Portanto, o ideal é comprar na loja. O ideal é você comprar um aparelho que esteja corretamente no mercado. Caso isso não aconteça, se por acaso for por engano, você vai receber as notificações segundo o governo federal com o programa, a nova fase do programa Celular Seguro. Espero que dê resultado. As pessoas têm um temor de, olha, eu vou entregar, mas vou ser notificado. Segundo o governo federal, não. Entregue o aparelho e, obviamente, se livre dessas questões. Obviamente que você pode se livrar disso não comprando aparelhos que não tenham procedência. Giro de Notícias comigo, Edmelo, você sempre muito bem informado. Alô, você em Campinas, meu abraço. 47.1, sintonizado aqui na Astral TV, interior de São Paulo, que fomenta a nossa economia da maior capital do país. O meu muito obrigado pelo carinho e pela sua audiência. Vamos falar sobre a anistia de 8 de janeiro. Olha só, o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, organizou uma reunião ontem, terça-feira, com o presidente da Casa, o presidente Hugo Mota, para discutir o projeto de lei que prevê anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. O encontro contou com a participação de parlamentares de outros partidos que apoiam também a proposta. A anistia é a principal pauta da oposição neste primeiro semestre. Claro, os defensores do projeto querem convencer Hugo Mota a colocar em votação um requerimento de urgência, o que permitiria que a matéria fosse analisada diretamente no plenário da Câmara, sem passar por uma comissão especial. Portanto, a anistia em pauta na Câmara para ser votada. Presidente Hugo Mota organizando a pauta para que as votações aconteçam na Câmara dos Deputados. Vamos em frente, vamos falar sobre mais um tarifaço de Donald Trump. O CAE, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado,
aprovou um projeto de lei que autoriza o governo brasileiro a adotar medidas de reciprocidade. Fique atento com essa informação. Contra barreiras comerciais impostas por outros países, não só pelos Estados Unidos. O objetivo é proteger setores estratégicos da nossa economia nacional, como o agronegócio e a indústria, de restrições que comprometam a competitividade no mercado internacional. O texto foi aprovado por unanimidade, 16 votos a 0, e seguirá direto para a Câmara dos Deputados, a menos que haja um pedido que seja analisado pelo plenário do Senado nos próximos dias. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, pode acelerar esta tramitação. Obviamente, reciprocidade. Toma lá da cá. Me taxou, eu vou taxar. Não sei se vai gerar resultado ou vai gerar um pouco mais de conflito. Temos que tomar cuidado com as tomadas de decisão. Quem perde nessa história e quem ganha? Nós sabemos que no final é o povo brasileiro. Portanto, que os tomadores de decisão procurem pensar da melhor maneira para encontrar um caminho de calmaria, de tranquilidade, claro, de maneira que possamos buscar o melhor resultado para as nações americanas, brasileira, espanhola, europeia, enfim, que possamos tomar as melhores decisões e que não caia o preço e o custo no bolso do brasileiro. Seguimos com o nosso giro de notícias para falar agora sobre o placar esportivo. Algumas manchetes, até porque o Brasileirão começou no último final de semana, não é verdade? Corinthians campeão paulista e agora o Brasileirão começa com muitos jogos dos times paulistas. Mas olha, o Real Madrid diz que não. Há interessados em Endrick por empréstimo, ou seja, Real Madrid abre negociações, mas eles querem supostamente vender o Endrick. Por empréstimo, não tem negócio com o Real Madrid. Com vitória do Vasco, Carille, que treinou o Santos no ano passado, se vinga de Marcelo Teixeira, que o dispensou. O Vasco venceu o Santos por 2-1 na estreia do Campeonato Brasileiro. Palmeiras não marca gols há 3 jogos e liga o alerta. Abel Ferreira está de olho nesse ataque do Verdão. São Paulo vive maior crise financeira da história. Alô, torcedor tricolor, com dívida perto de R$1 bilhão. Esta é a dívida do São Paulo neste momento. Tricolor paulista, que sempre foi uma referência de negócio e de clube há anos atrás para todos os clubes paulistas e brasileiros, infelizmente vai amargando uma crise financeira com mais de R$1 bilhão. Espero que isso se resolva. Daniel Alves, lembra dele? Luta para recuperar agora o patrimônio após a prisão. Depois da reviravolta na justiça espanhola, Dani Alves quer agora recuperar o patrimônio depois de alguns temas sendo decidido na justiça espanhola. Garro, meio-campista do Corinthians, viaja à Espanha para realizar tratamento no joelho. E olha, tempo indeterminado. Garro vai à Espanha para tratar o joelho e não tem tempo determinado de volta. Vai tratar e só volta depois de recuperado. O meio-campo do Corinthians vai dar trabalho para Ramon Dias. Falando sobre o Brasileirão, você sabe, primeira rodada e o resultado dos times paulistas. Como eu já disse, o Vasco venceu o Santos em São Januário por 2-1. O Bragantino empatou com o Ceará na última segunda-feira 2-2. O Palmeiras empatou no Allianz Parque 0-0 com o Botafogo. O Bahia empatou na Fonte Nova com o Corinthians em 1-1. O gol do Timão no último minuto ali. E claro, o São Paulo perdeu o penal com o toca no Caleri, que é gol, mas olha, no pênalti ele não marcou. 0-0, São Paulo e Sport. Edmelo, o que tem nesse meio de semana? Tem muito futebol, mas virando a chave, tem Sul-Americana e Libertadores da América para os times paulistas. O Corinthians pega hoje o Huracan, é isso mesmo, na Neoquímica Arena pela Copa Sul-Americana, 7 da noite. Também temos o Tajeres enfrentando o São Paulo, Libertadores da América, 9 da noite, a estreia do Tricolor do Morumbi.
Amanhã, quinta-feira, Sport Cristal pega o Palmeiras pela Libertadores, o Verdão jogando fora, 7 da noite. Esses são os jogos dos times paulistas neste meio de semana. Final de semana tem a segunda rodada do Brasileirão e eu passo para você quais são os principais jogos. O Corinthians pega o Vasco em casa também, sábado, 6h30 da tarde. O Atlético Mineiro recebe o São Paulo, domingo, 4 da tarde. E o Sport de Recife pega o Palmeiras também domingo, 6h30. À noite, 8h30 da noite, tem Santos e Bahia. Portanto, a movimentação dos clubes paulistas aqui no nosso Giro de Notícias. É muito esporte para você. Fique atento, meu amigo torcedor, porque o ano agora só está começando. Pós-carnaval, o futebol começa a tomar conta das telas e das informações. Você é apaixonado pelo esporte, vamos curtir ainda mais, com muita paz, com muito amor, com respeito à torcida adversária, sem racismo e, é claro, com muita festa e com muita alegria. Giro de Notícias comigo, Edmelo, você que vem chegando, ótimo dia para você. Programa Bom Astral com Edu Scarfon, que daqui a pouquinho vai estar com convidados para lá de especiais, passando para você muitas informações, um bate-papo bem interessante e você sempre muito bem informado. Vamos falar sobre tempo e temperatura? Neste momento em São Paulo, tempo aberto, ensolarado, mas não vai ficar por isso não, viu? Vamos lá? Nesta quarta-feira, fique atento com o nosso tempo. 29 graus será a máxima e a mínima será de 21. 40% de possibilidade de chuva, com umidade em 79% e ventos a 6 km por hora. Possibilidade de tempestades isoladas, raios e trovões. Fique atento, você que está na capital paulista. Amanhã, quinta-feira, a máxima será de 28 graus, com mínima de 21. 80% de possibilidade de chuva e umidade em 84%. Ventos a 11 km por hora e também teremos tempestades isoladas com raios e trovões. Sexta-feira, chegando o final de semana, a máxima será de 24 graus com mínima de 17. 70% de possibilidade de chuva. Portanto, fique atento neste final de semana. Umidade em 88% e ventos a 21 km por hora. Portanto, esta é a nossa sexta-feira. E no sábado, Edmelo, temperatura cai um pouquinho mais. 18 graus de máxima, também 16 de mínima, 20% de possibilidade de chuva, chuva fraca, com umidade de 90% e ventos a 23 km por hora. E domingo, para iniciarmos a outra semana, máxima de 19, mínima de 16, 50% de possibilidade de chuva, umidade em 88% e ventos a 16 km por hora. Portanto, sol desde essa quarta-feira, mas chegando na sexta teremos possibilidade de pancada de chuvas com raios e trovoadas. Eu sempre digo, alagamentos, coloque o seu carro numa parte mais alta. Não tente atravessar os alagamentos das avenidas, não desembarque do seu veículo caso venha cair uma árvore ou então tenha cabos de energia elétrica no chão. O seu carro está isolado, não saia correndo do seu veículo, não desembarque do seu carro, porque o seu carro é ponto de isolação, isolamento para que você tenha toda a proteção necessária. Claro, ligue para a Defesa Civil. Ligue para a Defesa Civil, ligue também para os bombeiros, Polícia Militar e se proteja. Portanto, tempo com chuva em São Paulo neste final de semana. Virando a chavinha agora, falamos sobre a agenda cultural em São Paulo. 4 de abril teremos o festival Vamos Arrochar no CTN. Você que gosta de festa e de forró, o CTN é o seu lugar. Também 4 de abril tem Maiara e Maraísa no Espaço Unimed. Música sertaneja de qualidade, passe pelo Espaço Unimed. Cinema em cartaz, nós temos Branca de Neve, Vitória com a querida Fernanda Montenegro, O Macaco, Mickey 17, Capitão América, Admirável Mundo Novo. E estreando, é isso mesmo, hoje tem um filme Minecraft. Alô molecada, alô criançada, família, tem um filme Minecraft
estreando na tela do cinema. E claro, Alarum com o querido Sylvester Stallone. Tudo isso para você curtir um final de semana e uma semana maravilhosa. O meu muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado, Edu. Eu sou Ed Melo, conectado com a notícia. Muito bem, acabamos de ver aí toda a programação cultural, né, para o final de semana. Gente, eu quero lembrar também que o Ed Melo está aqui na nossa grade da TV toda quinta-feira à noite com o programa Personalidades. Aliás, Ed, o que a gente pode esperar nessa semana? Edu, amanhã quinta-feira, 9 da noite, com reprise aos domingos, 6h30 da tarde, nós temos o programa Personalidades. E eu recebo o psicólogo e terapeuta Maurício Bastos, com temas interessantíssimos sobre saúde mental, funcional e, é claro, sobre o nosso dia a dia. Um tema importantíssimo para todos nós no programa Personalidades. Amanhã eu espero por você, 9 da noite, pela Astral TV. Obrigado, Ed. Pessoal, vamos seguir também o Ed Melo nas redes sociais, é o @EdMeloOficial. Siga lá e acompanhe, né, todas as novidades que estão acontecendo no programa. Gente, já nós vamos bater um papo sobre astrologia da Atlântida. Rodrigo Bastos já está se preparando para conversar com a gente sobre isso, então vou pedir para você um minutinho, um intervalo bem rápido, é o tempo de você pegar um café, voltar para frente da TV e já a gente conversa sobre isso. Ainda hoje tem atendimento de tarô com a Lê Nicola, hein? O intervalo é rapidinho, não sai daí.